De uns domingos para cá, nós estamos falando sobre a visão da nossa comunidade. A comunidade da graça tem uma visão. Você sabia disso? Qual que é a visão? Vamos ler junto? Qual que é a visão da comunidade da graça? Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Família. Eu não gosto muito de usar o slide, mas esse eu fiz questão de usar. Porque a gente precisa entender de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica, aquilo que é e o que nós estamos fazendo. Uma vez eu escutei uma frase que me mudou muito a minha mentalidade a respeito do reino de Deus, que é a seguinte: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E a pergunta que nós devemos fazer diariamente é: aonde nós queremos chegar? Nós, como corpo, como família de Deus, como corpo de Cristo, nós sabemos aonde nós queremos chegar. E conforme as Escrituras Sagradas, é o primeiro texto das Escrituras que eu vou ler com vocês. Conforme as Escrituras Sagradas, não pode voltar ainda. Conforme as Escrituras Sagradas, nós precisamos entender que Deus nos deu uma visão. Ele queria que nós soubéssemos e entendêssemos aonde nós deveríamos chegar. Existe uma matéria na teologia chamada teologia sistemática. Qual que é a ideia dela? Sistematizar tudo de Gênesis a Apocalipse, o que foi dito. Por isso Jesus, quando chegou, ele falou: olha, eu não vim revogar a lei. O entendimento que Jesus quis é o seguinte: eu preciso que vocês entendam qual é a essência daquilo que está escrito. Por isso, sistematizar aquilo que foi dito. A Bíblia, ela não é um versículo. A Bíblia, ela não é um trecho. A Bíblia é uma carta de amor do nosso Pai para nós. Só que ela tem começo, tem meio, e a palavra de Deus diz que tem um fim. Assim como aquele que foi, ele virá. Nosso Jesus voltará. Por isso, Jesus, para quem não sabe, eu trabalho com um colégio, eu e minha esposa, nós temos um colégio de educação infantil. E se tem uma coisa que você precisa ser com criança, é lúdico. Por quê? Se eu chegar, uma vez eu e a Michele já trabalhamos lá na sede um tempo com crianças, né? Na sala, nós ajudávamos na sala dos kids, né? Que a gente chama aqui. Teve uma vez que uma criança chegou em mim e nós estávamos falando para ela sobre aquele versículo: o que vocês pedirem em oração, Deus te concederá. Isso na mente de uma criança. Imagina o que aconteceu. Ela me chamou: tio Lúcio, vem aqui. O que foi? Então, assim, o que eu pedi, Deus vai dar? Eu, na minha inocência, né, eu também inexperiente que eu era, falei: sim, você pede, Deus vai dar. Ela falou: então tá bom, peraí. Aí ela abriu o olho e ela falou: não aconteceu. A mentalidade de uma criança, ela a palavra adequada talvez, ela é literal, talvez, mas ela tem um mundo dela. Quando você passa para uma criança um ensinamento, se tem uma coisa que ela precisa entender, é como aquilo funciona na prática. Gente, eu tenho 3 filhos, sendo um bebê. É muito complexo o mundo deles, porque explicar pedagogicamente, explicar literalmente é muito fácil. Eu chegar aqui para vocês e falar um monte de coisa, é muito fácil para mim. Falar o que vocês têm que fazer, porque olha, está escrito assim, porque está escrito, porque é Gênesis, porque é Apocalipse. É tranquilo. O problema é, beleza, como isso funciona na prática? A visão da nossa comunidade tem esse poder. Se tem uma coisa que me apaixonou na comunidade, é que ela sabe aonde ela quer chegar. O pastor Carlos Alberto escreveu esse livro aqui, Formando Discípulos. É um livro sensacional que está no nosso trilho de treinamento.
Vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Entende que você chega aqui na comunidade da graça hoje, nós já temos um plano para você. Você não está aqui em devaneios, ou por acaso, você não chegou numa igreja que não sabe aonde quer chegar. Você está na comunidade da graça que tem uma visão, que é uma igreja família, que está se dedicando dia a dia para viver o amor de Cristo, alcançar pessoas e formar discípulos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vocês têm noção do poder disso? Pode passar o slide, para não ficar no que eu estou falando. Jesus disse em Mateus 28 o seguinte: ide. Isso Jesus disse quando ele ressuscitou e deixou uma missão para os discípulos dele. Olha, ide. O primeiro passo que Jesus deu para todos nós para os discípulos vai. Porque na sistemática das escrituras sagradas, chegou esse tempo. Houve o tempo em que Deus criou. Houve o tempo em que Deus determinou qual era o padrão dos filhos de Deus. Houve o tempo em que Deus quis corrigir uma bagunça que nós fizemos. Houve o tempo em que Ele entendeu que o ser humano não era capaz disso. Houve o tempo em que Ele enviou o seu Filho para que nós entendêssemos que por meio dele era possível viver a vontade de Deus. E através de Jesus Cristo, o justo, o Cordeiro de Deus, aquele que se fez maldito por nós, hoje nós sabemos qual é o caminho que nós devemos trilhar. E está aqui, vá, faça discípulo, e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus disse isso aos seus discípulos, depois de ter passado por uns longos 3 anos com eles, ensinando e praticando. Voltando agora para a dinâmica das crianças, hoje eu gostei essa semana, acho que todo mundo gosta disso, né? Como é bom você chegar num lugar em que você é bem recebido. Que vocês gostam? Levanta a mão quem gosta de ser bem recebido. Eu não estou falando de glória, de receber glória, a ideia não, mas você saber que você é bem quisto. Eu cheguei lá no colégio, as crianças começaram a pular. Gente, eu não sou professor, eu não sou formado em pedagogia, eu sou apenas o diretor financeiro do colégio. A minha esposa é a pedagoga responsável e diretora. Eu estou lá mais escritório e burocrático do que com as crianças. Então eu falo que eu sou a avó do colégio. Porque enquanto as professoras estão organizando, eu chego e faço aquela bagunça. Eu chego, tá todo mundo sentadinho, bonitinho, eu chego, e aí galera? E todo mundo levanta, aquela bagunça. As professoras ficam assim para mim, com a carinha assim, tipo, nossa, tá estragando tudo. Quando eu cheguei, eles começaram a gritar, tio Lúcio, aí veio aquela monte de criança me abraçar. Eu achei aquilo tão gostoso, aquela recepção, porque criança, ela é pura, ela tem essa expressão, ela não consegue guardar para ela aquilo que ela está sentindo, ela não tem essa maturidade, e percebe como a gente precisa ter essa escola com eles. Nós somos reservados. Já reparou como nós somos reservados? Como nós somos calculistas? Aonde nós chegamos? Quem veio aqui a primeira vez, chegou reparando quem recepcionou, como que é essa igreja, a estrutura, quem que está falando, como se veste. Nós somos calculistas, e dependendo dos traumas que vocês tiveram, isso ainda se torna ainda pior. A gente começa a criar bloqueios. E se tem uma coisa que Deus quer, através de Jesus Cristo, é quebrar tudo isso. Se eu pudesse te dar uma dica essa noite, desarma. Eu sei que o mundo já machucou muito vocês, e os traumas vai criando em nós uma casca.
que a gente começa a não permitir que algumas coisas aconteçam, e talvez você está impedindo o fluir de Deus. Seja uma criança. Pode passar o slide? Eu queria trabalhar com vocês alguma coisa. Olha, Deus, aqui dentro da visão da comunidade, nós já falamos dos temas anteriores. Hoje eu quero encerrar falando sobre formar discípulos. Mas eu quero que você me entenda, e agora eu não quero ser tão pedagógico, entenda que não é uma regra. A gente tem na nossa cabeça que formar já é muito literal. Formar já é uma coisa muito engessada. A palavra formar na nossa cabeça já vem com começo, meio e fim. Mas não foi assim. No reino de Deus, às vezes as coisas não acontecem na mesma ordem que a nossa. Quer um exemplo? Há pessoas que são batizadas no Espírito Santo quando estão entrando nas águas. Há pessoas, e eu já vi batizadas no Espírito Santo antes de descer as águas. Eu já vi gente que começou um casamento tudo errado, em que eu, pecador, olhei e falei, não vai dar. E eles estão juntos até hoje. A ordem de Deus é diferente da nossa. Não significa que a gente não tem que procurar trilhar um caminho mais seguro, mas a verdade é que não importa o que aconteceu no passado, importa daqui para frente, e formar discípulo tem tudo a ver com isso. Discípulo talvez você olhe para o seu passado e você fala, discípulo de Jesus? Jamais. Quando Jesus foi chamar os discípulos, o espanto era esse. Não, peraí, eu sou um pescador, eu sou um cobrador de impostos, quem sou eu na fila do pão, para ser formar um discípulo de Jesus? Jamais. Não dá para eu ser escolhido. No reino de Deus dá. No reino de Deus é possível. Quando a gente fala de formar, a gente fala sobre ministério e chamado. Você sabia que foi dado por Deus uma ordem? Tá lá, esse não está no slide, mas se você conseguir projetar, seria legal. 2 Coríntios 5,18. Se você tiver com sua Bíblia e puder abrir, 2 Coríntios 5,18, eu queria ler junto com vocês. Deus nos deu um ministério. E esse ministério, ele é meu e seu. Independe do que eu faço. Hoje eu estou aqui como pastor auxiliar do pastor Davis e da pastora Sandra. Nós trabalhamos juntos para o progresso do reino de Deus através dessa igreja. Esse é o nosso chamado e nós estamos trabalhando para que façamos isso com afinco e bem feito. Só que existe uma coisa que vai além desse nosso chamado, no nosso caso pastoral, no nosso caso do pessoal da mídia, no pessoal que está filmando eu ali dando um sorriso, tudo aqui tem um trabalho, todos estão desempenhando o seu talento através daquilo que Deus chamou para fazer. Só que existe algo que está sobre isso, e é o desafio que Deus deu a todos nós que nos nomeamos cristãos. Vamos ler? Você conseguiu projetar? Sim. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério chamado reconciliação. Se tem uma coisa que eu gosto de, sempre que eu estou falando com uma pessoa que não é cristã e estou evangelizando essa pessoa, se tem uma coisa que eu gosto é de tentar trazer o evangelho, a palavra de Deus, para os dias de hoje. A prática, quando nós vamos evangelizar, falar de Deus, a ideia é trazer para os dias de hoje aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Por quê? Porque a letra, por si só, ela pode matar.
Assim como está escrito que a letra mata, mas é o Espírito quem dá vida. Nós usamos a palavra de Deus para trazer vida às pessoas. E a ideia é que nós reconciliemos pessoas com Deus. Esse é o formar discípulo. Você tem filho? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você está formando um discípulo. Aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa é formar alguém. Nós estamos formando nas ideias, nós estamos formando nos valores, nós estamos formando na conduta pessoas para Deus. Ter criança é complicado porque diminui sua margem de erro, né? Porque você é constantemente cobrado. Um errinho seu, aí você escuta aquela velha frase, mas você não está fazendo. O que aconteceu? Há uns meses atrás, para minha alegria, a minha filha do meio, é difícil ter muito filho, gente, a gente fala do meio, a primeira, a última, e tem filho para falar em toda a ordem, né? Quando a minha filha do meio, a Melina, estava na sala, eu tenho o costume de sempre ir orar pelos meus filhos, né? Todos eles vão sempre dormir primeiro que eu, inclusive a Michele, e eu tenho o hábito de ir lá na cama e orar por eles. Eu peguei a minha filha do meio na sala, só que eu cheguei, para o meu espanto, eu cheguei e peguei ela de joelho orando. Eu confesso que eu fiquei até meio assustado. Eu falei, por que ela está orando? Porque a Melina, ela tem uns negócios de oração. A última oração dela nasceu o Noah. E aí eu falei, será que está acontecendo alguma coisa que está afligindo o coração dela e ela está orando? E eu sentei do lado dela e fiquei esperando. Ela nem percebeu que eu estava lá, eu fiquei esperando ela orar. Depois que ela terminou, eu falei, está tudo bem, filha? Ela falou, tá. Eu falei, o que você está fazendo? Estou orando. Eu fiquei olhando assim. Eu nunca pedi, eu nunca pedi para os meus filhos orarem antes de dormir, nunca pedi, de joelho na sala, eu não sei nem de onde ela tirou isso, porque geralmente quando eu oro ela está dormindo, quando eu oro à noite ela está dormindo, e eu falei, filha, que legal, olha, você não tem noção do orgulho que eu tenho de ver você fazendo isso. Mas não porque eu sou seu pai, é porque você está mudando a história da sua vida, com essas atitudes que você está tomando agora. Ela está sendo formada, e ela entendeu que orar tem relevância, porque ela está fazendo. Se ela está fazendo, ela reconheceu que o negócio é importante. Eu, juntamente com a minha esposa, formando um discípulo dentro da minha casa. Só que sabe o que me espanta? Principalmente para mim, que estou à frente de colégio, eu trabalho com crianças a partir de 2 anos, tem muita gente formando monstros, e nem percebe, porque a sua conduta e o seu jeito de lidar com pessoas, a sua conduta e o jeito de buscar a Deus, aquilo que você tem como valor, está formando seus filhos. Mas não só os filhos, está formando as pessoas que estão no seu trabalho. A coisa mais gostosa que eu recebi há uns anos atrás, foi saber que um amigo meu da faculdade se converteu e virou pastor. Mas por que eu fiquei tão feliz? Ele era da minha sala, e eu fazia GCM na na faculdade. Tinha um dia que tinha as aulas lá, fazia aquelas aulas lá que era para ser adicional, fazer curso, essas coisas. Eu dava curso de Bíblia. E aí eu fazia um GCM na sala, até o professor uma vez participou. Nesse GCM, para quem não sabe, a gente se reúne em grupos, em casas. Só que não é engessado o negócio, a gente pode se reunir em grupo no trabalho, na faculdade, enfim.
Nessa reunião participou um amigo lá da sala. Eu já tinha conseguido levar um jovem, ele já até se batizou na faculdade. Eu conheci o rapaz, ele se converteu, se batizou lá na comunidade, ele é líder lá hoje lá na sede. E ele me ajudava nesse trabalho. Ele se formou o líder e já estava me ajudando a formar outras pessoas. Quando ele me falou, ele falou: meu, você lembra do fulano que participou da nossa célula? Ele virou pastor da Batista. Eu falei: não, você está brincando. Ele falou: tô, e me mostrou, eu fiquei feliz da vida. Eu falei: olha, a semente que foi semeada, deu fruto. Eu trabalhei na penúltima empresa que eu trabalhei, tinha uma moça que trabalhava comigo também, que ela entrou lá, e eu também, graças a Deus, consegui evangelizar. Ela se converteu e se batizou. O que eu quero falar com vocês? Formar discípulo é aonde você estiver. Não é sentar de frente com alguém e ficar falando: ó, está escrito isso em Levítico, porque você tem que fazer isso. Não, é no caminhar. Jesus trouxe os discípulos junto com ele, e caminhou, falou: olha, façais dessa maneira, e ele ia lá e fazia. Olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, ele lá, só que eu te digo, não adulterarás, porém eu digo para vocês. Por quê? A grande missão de Jesus era que nós entendêssemos o que nós estamos fazendo. E aqui vai uma pergunta: você sabe por que você está aqui hoje? Se eu pedir para você levantar e falar assim, aonde você quer chegar, estando aqui hoje, você sabe realmente me dizer? Ou você só veio? Ou você só está aqui? Ou aliás, ou eu nem estou aqui. O poder de Deus para a salvação, a palavra de Deus é essa: você tem um chamado, e o chamado é: você precisa reconciliar o homem com Deus. O nosso trabalho é reconciliar o homem com Deus. Chamamos isso de formar discípulo. Nós chamamos isso de formar discípulo, mas está escrito, conforme nós lemos, que em 2 Coríntios o apóstolo Paulo lembrou: olha, assim como nós fomos reconciliados por meio de Cristo com Deus, é nossa missão reconciliar as pessoas a Deus. Como que a gente faz isso? É uma coisa mais prática do que a gente imagina. Sabe quando você, antes de almoçar com a galera do seu trabalho, você para e faz uma oração? Teve uma vez que eu fui orar, já era um hábito, os amigos que almoçavam comigo sabiam que eu orava antes de me alimentar. Porém, só eu era cristão naquela roda de amigos. E aí, era engraçado porque eu fechava o olho, orava ali, ficava ali quietinho, orava, e eles continuavam falando o que eles estavam falando. E você imagina um monte de homem junto que não é cristão, o que eles estavam falando? Coisas boas não eram. E eu terminava, aí às vezes eu escutava: oxe, o cara está orando e você falando essas besteiras, meu. E eu lá, a minha. Teve uma vez que o cara virou para mim, pastor, falou assim, quando eu terminei, tinha um cara que era bem engraçadinho lá. Na hora que eu terminei, ele estava assim, olhando para a minha cara. Ele falou: eu espero que você tenha orado por nós. Aí eu falei: eu orei, viu, seu miserável. Eu orei por vocês, para vocês se converterem e parar de falar besteira. E era gostoso, porque era um ambiente que eu conseguia chegar, era um ambiente que eu conseguia falar, eu não era o chatão, o crentão da igreja. Eu conseguia, então, eu acabava participando de muitas brigas, muitas discussões no trabalho. Rolava aquele problema de departamento, falava: não, chama o Lúcio lá, o Lúcio vai responder. Aí, aquelas velhas perguntas, né? Por que do dízimo? Por que não pode ter relacionamento sexual antes do casamento? Aquelas coisas que geralmente surgem polêmicas, né? O pessoal chamava, gente, era engraçado, parava a empresa, parava o andar, para ouvir o que eu tinha a dizer acerca daquela situação. Mas sabe o que era gostoso? Que eles estavam pedindo para eu evangelizar eles. Mas como isso aconteceu? Não foi do nada. Foi me aproximando.
foi ouvindo, foi esperando o tempo de falar, foi esperando o tempo de fazer. Eu tinha algumas estratégias. Eu estou passando aqui para vocês um formando discípulo meio na prática. Eu tinha umas estratégias. Eu, por exemplo, eu comprava pão para eu tomar café todos os dias na empresa. O que eu pensei? Se eu comprar pão para todos, eles vão vir até mim me pagar. O que eu comecei a fazer? Oferecer. O pessoal estava na cozinha tomando café, eu também, falou, você compra pão e tal. Você não quer que eu compre o pão para você? Depois a gente acerta. Aí ele, você faria isso? Eu faria. Eu já vou na padaria, eu compro para você. Aí depois você me acerta. Legal, mano, vamos fazer isso. Aí começou 1, 2, 3, 4, 5. Chegou uma época que tinha umas 7 pessoas eu comprava. Eu chegava na padaria, parecia que eu era o padeiro da empresa. Aí o que aconteceu? As pessoas iam até mim me pagar. Quanto que eu estou te devendo lá? Eu fiquei devendo na semana passada, tal. Tem investimento. Eu tinha que tirar do meu bolso primeiro. Tinha os irmãos que me davam calote, mas eu já perdoei eles. Aí, o que acontecia? As pessoas vinham conversar comigo. Eu passei de uma imagem de um crente para uma pessoa de o cara é da hora, o cara é legal. Ele é gente boa. Numa dessas, o que aconteceu? Esse engraçadinho, que gostava de brincar comigo, ele falou para mim sobre um problema que ele estava passando no casamento dele. Ficou só eu e ele tomando café, e aí ele comentou, né, eu vi ele meio cabisbaixo, falei, cara, eu estou sentindo você meio cabisbaixo, está tudo bem e tal. E aí ele comentou comigo, ele falou, cara, eu estou passando por um processo de divórcio. Eu falei, poxa, cara. Aí ele ficou meio espantado com minha tristeza, né? Eu falei, poxa. Aí ele falou, cara, tá difícil, tá insuportável, eu não aguento mais aquela mulher, e eu sei que ela não me aguenta, enfim. Aí eu falei, cara, eu entendo, é difícil, eu também sou casado, mas posso te falar uma coisa? Não é a vontade de Deus que vocês se separem. Ele, na hora, o olho dele acabou a graça, porque ele era muito engraçadinho. Na hora, só estava eu e ele, o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, cara, eu também não queria. Eu tenho uma filha, eu sei dos problemas que podem dar. Eu não queria me divorciar, mas está insustentável. Eu falei, eu posso orar por você? Aí ele, aqui? Eu falei, está todo mundo lá, ninguém está vendo. A gente faz uma oração aqui rapidinho. Eu orei por ele. Sabe o que aconteceu? Eles estão juntos até hoje. A família permaneceu, ele conheceu inclusive, depois disso ele foi lá na sede, na época que eu era de lá. O que eu estou falando? A questão é que o negócio é mais simples do que você imagina. Não é eu sentar na sua frente e ficar falando, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não. Quando você pega uma pessoa para cuidar dela, quando ela está doente, você chega, você se achega. Quando ela está precisando de dinheiro, você está lá do lado dela. Quando ela está precisando de alguém para rir e para celebrar as alegrias dela, você está lá do lado também. Amigão, você talvez não vai precisar nem falar. O evangelho, na prática, ele tem mais efeitos de formar discípulos do que é o teórico. É por isso que eu não consigo, às vezes, alcançar o coração de vocês. O pastor Davis, todos os domingos, está aqui com uma palavra, com um desafio, e está aqui todo domingo, de manhã e à tarde, e tentando falar. E às vezes o evangelho não chega até você. E você vai numa célula, onde a gente pratica essa visão, e na célula você é ouvido. Na célula você consegue falar. Você já parou para pensar numa perseguição? Se a gente vivesse num país perseguido, onde o cristão não poderia manifestar a sua fé, como existe em alguns países. Você já parou para pensar num país assim? Deixa eu te contar uma novidade. A solução para esses países, sabe qual que são? Os pequenos grupos. Não é os templos, são os pequenos grupos.
A resposta para uma perseguição são pessoas que se encontram num local escondido e falam e oram daquilo que está escrito. O Evangelho tem esse poder, o poder de penetrar e ir a lugares que nós nem imaginamos, porque a igreja é móvel. E foi isso que Jesus tentou passar para nós. Falou: olha, antigamente era nos templos, hoje em dia vocês são o templo. A igreja hoje é poderosa. Eu trouxe uma, pode passar, eu trouxe uma imagem, põe lá no slide, terceiro slide, deixa eu me ver se era isso mesmo. Eu queria fazer uma analogia com vocês, acerca da borboleta. Todo mundo sabe aqui da metamorfose de uma borboleta? É tão curioso isso, que, antes, isso. Por que eu coloquei esse texto? A verdade é que você que está conhecendo o Evangelho hoje, você está nessa situação aqui, ó. Quem conhece o Evangelho, está numa situação de introspecção. É a hora que você começa a pensar o que você está fazendo. Foi a primeira coisa quando me falaram de Deus e do Evangelho, a primeira coisa que eu estava fazendo eu estou fazendo tudo errado. Quando meu pai na fé chegou em mim e falou assim: olha, Lúcio, está escrito isso, isso e aquilo, só que é o seguinte, você precisa mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, isso tudo que você está fazendo é um erro. Isso foi numa célula. Eu falei: eu estou todo errado. Como eu não tinha uma origem cristã, meus pais não eram, para mim tudo era muito surpresa. A ideia é a seguinte: você é isso daqui, ó. Vamos ler esse texto aqui, ó, Romanos 12, 2. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente está no Evangelho, a gente tem esse impacto. Você ouve, e ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, você ouve o Evangelho e você fala: eu estou fazendo tudo errado, eu penso errado, eu sinto errado, aonde eu vou parar desse jeito? O que vai ser de mim? Eu não sei vocês, essa era a concepção que eu tinha de mim. Eu cheguei na igreja, tinha 16 para 17 anos, eu olhava para tudo isso e falava: eu estou muito fora. Só que eu era apenas um lagartinho. Pode passar. E a missão do Formando Discípulo, a missão de nós que já conhecemos o Evangelho, é trazer para você uma metanoia. É trazer para você uma mudança daquilo que você aprendeu até hoje. Porque você aprendeu com o mundo coisas que confrontam os valores de Deus. Aquilo que foi pregado está hoje sendo distorcido pelo mundo e as coisas que nós estamos vivendo. Então, quando nós chegamos simplesmente com uma lagartinha, chegando, entendendo tudo aquilo que está acontecendo. De repente a gente para num lugar chamado casulo, e eu vou dar esse nome de casulo à igreja. Você está aqui hoje. Aqui você entrou num casulo, aqui você está em transformação. Quando você está aqui dentro ouvindo a palavra de Deus, isso tudo está ruminando suas ideias, isso tudo está ruminando seus valores, e você está começando a entrar numa metanoia, falou: vamos transformar tudo isso. Só que é o seguinte, o processo você entrou assim, você está aprendendo aqui, só que daqui em diante você vai voar. Daqui em diante você vai ser uma borboleta. Daqui em diante você vai sair para ir e fazer novas borboletas, colocar novos ovos, para que haja multiplicação no reino de Deus. Foi assim que o Evangelho chegou até você. Pessoas chegaram
como uma lagarta, saíram voando e hoje nós estamos vivendo aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, é o desafio para essa noite que vocês entendam que Cristo veio para essa metanoia. Volta um slide, por favor, Bi. Nós precisamos viver nessa dimensão do versículo. Nós precisamos viver nessa dimensão que nós não vamos mais tomar a forma desse mundo. O que é um valor para este mundo não é um valor para nós. E agora a gente está com esse entendimento e vamos renovar o entendimento das pessoas, porque nós temos uma missão. E essa missão é reconciliar o homem com Deus, a mulher com Deus. E isso depende de mim, isso depende de você. Nós temos um talento. E esse talento está sendo exercício aqui, através de multitarefas. Só que a nossa missão, dada por Deus, é fazer discípulo, formar discípulo. Amém? Esse é o desejo e o sonho de Deus para nós. Posso me unir a você e aplaudir aquele que nos deu essa chance? Que Deus seja louvado por isso. Queria chamar aqui o pastor Davis. Eu tenho muito claro no meu coração aquilo que Deus propôs para mim, que foi fazer discípulo. Eu amo estar aqui, eu amo fazer o que eu faço, mas eu tenho a plena convicção de que eu fui chamado para reconciliar pessoas com Deus. Então, independente de ser pastor, eu preciso formar discípulo. E eu não estou falando dos líderes que trabalham comigo, porque os líderes que trabalham comigo já estão formados, formando outras pessoas. Eu quero gente nova. Eu quero fazer aquilo que eu sempre fiz, formar discípulo. Ah, mas eu sou músico. E o meu ministério é cantar na igreja, tocar na igreja e formar outros músicos. Não é isso que a palavra de Deus diz. A nossa missão é formar discípulos. Mas eu sou da mídia. Não, eu estou formando um monte de gente para ficar no som. Parabéns, a igreja precisa disso. Mas não foi para isso que você foi chamado. Não, mas para aí, é que você não conhece a minha história. Eu sou dono de muitas empresas. Eu sou um homem multimilionário. Eu tenho casas de recuperação. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu estou ajudando muitas famílias financeiramente. Parabéns. Você está usando o talento que Deus te deu. Mas você foi chamado para formar discípulo. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. E vamos em frente. Com vocês? Deus falou com vocês? Deus falou com vocês? Eu não acredito. Eu não acredito. O que é que Deus falou conosco hoje? Através do Lúcio. O que é que Deus falou conosco? Rapidinho. Talento. Você falou bonito, você falou profundo, hein, filho? Eu nem lembro. O pastor Lúcio falou isso aqui hoje. Vamos lá, ela foi profunda aqui, Lúcio. Deu uma atualizada aí na mensagem. O que foi? Fala, filho. O Senhor nos dá talentos para nós servirmos as pessoas, servirmos a igreja de Jesus, servirmos ao Senhor. Mas eu obedeço a Deus quando eu entendo a missão de exercer o ministério da reconciliação, assim como fui reconciliada, reconciliar o mundo com o Senhor. Nossa missão, reconciliar outros. Que mais que Deus falou conosco? Oportunidades para abençoar outras pessoas. Crie
oportunidades. Eu me lembro, eu vivi muito isso também no Itaú. A gente saía para almoçar, o famoso bandejão. Já comeram no bandejão? As empresas tinham, né? O famoso bandejão. E quando a gente chegava lá no bandejão, para comer lá no bandejão, o que ocorre? Todo mundo já sentava e já metia, né, garfão na boca e comendo. E eu, Senhor Jesus, obrigado por isso. E todo mundo ficava olhando. Aí depois de um tempo, aí ninguém comia mais, ficava só esperando. Esse cara de pau não orava, mas ficava esperando eu orar. Aí quando eles viam que eu acabei de orar, aí começava a comer. Eu já contei aqui uma vez, eles insistiam demais para eu ir para os famosos happy hours. Vamos para um happy hour, vamos sair sexta-feira. Acabava o serviço, todo mundo ia para barzinho. E eu nunca podia, e eles gostavam de mim. Aí um dia eles chegaram e falaram assim: mas poxa, Davis, você é o único que nunca sai com a gente de sexta-feira. Vamos sair só porque você é crente? Você não sai com a gente? Eu falei: tá bom, sexta-feira nós vamos sair. Aí fomos pro barzinho. Chegou lá no barzinho e eu estava sentado na ponta e começou o garçom: e aí, o que você vai beber? Aí o outro: manda lá 3 cervejas, e você, e uísque, e não sei o que, e aquele monte de bebida que eu não sei os nomes. Aí começou, aí quando chegou em mim, fez assim: me vê um suco de laranja. Aí o garçom olhou para mim e fez assim: suco de quê? Batida? Não, batida não, um suco de laranja. Mas misturado com qual bebida? Não, só o suco de laranja. Eu falei: a gente não serve suco só de laranja aqui. Eu falei: então tá bom, filho, dá para mandar então uma Coca-Cola? Eu falei: a gente deve ter, quase ninguém bebe Coca-Cola aqui, mas tudo bem, eu acho que a gente tem Coca-Cola. E aí veio a primeira leva, tinha mais ou menos umas 40 cervejas na mesa e outras bebidas, e veio lá a minha única Coca-Cola. E a conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa de lá. Aí de repente, vamos lá, acabou a cerveja de todo mundo, vamos pedir mais. Aí meu gerente: olha, eu não quero cerveja mais, eu quero uma Coca-Cola, vou acompanhar o Davis. Aí veio meu supervisor, falou assim: eu também não quero mais cerveja não, eu quero Coca-Cola. Quando eu vi, irmãos, tinha umas 40 Coca-Cola em cima da mesa. Tudo bem que não faz bem também, mas a alegria minha é de ter influenciado na atitude. Nós precisamos brilhar, irmãos. Que mais que Deus falou conosco? O que foi, meu amigo? Fala de novo. Se eu não sei para onde eu estou indo, tem gente que está procurando que igreja, que tipo de igreja. E aqui eu quero dar uma apertadinha. As pessoas hoje, irmãos, gostam de auditório. As pessoas, assim, não é algo novo. Na época de Jesus, a multidão queria o que, irmãos? Queria ser discípulo? Não, a multidão queria pão e peixe. Jesus está disposto a dar pão e peixe. Repita comigo: Jesus tem prazer em dar pão e dar peixe. Todavia, Ele quer me transformar em um pescador e um alimentador de multidões. E por isso eu pedi esta música: leva-me, leva-me além. Cante isso. A gente ouve do cego de Jericó, a gente ouve do paralítico, mas qual foi o milagre que Pedro experimentou?
Ele era cego? Ele era surdo? E João? João era paralítico? Tomé era o quê? Tomé era mudo? Olha que coisa louca. O que Deus queria mostrar para mim e para você? Deus está disposto a curar qualquer um, alimentar uma multidão, mas o sonho de Deus é que você alimente uma multidão, que você reproduza a vida de Deus. Nós queremos, irmãos, a gente vem aqui, ó, essa barriguinha que gosta de comer. A gente quer comer. E as igrejas, irmãos, está cheio de gente que quer comer. Mas há um dia que a gente tem que deixar de comer. E Deus quer pegar na nossa mão e dizer: chega, está na hora de você alimentar as pessoas. Eu vou continuar cuidando de você, mas está na hora de você levantar o braço e dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Irmãos, como a gente precisa. Eu fui pregar em uma igreja. Ao mesmo tempo, Alessandra, que eu estava feliz, mas eu também saí de lá desesperado e preocupado. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, e eu cheguei lá muito antes de começar o culto, tinha uma fila monstruosa na frente da sala do pastor. Eu falei: o que é essa fila? Eu falei: não, essa fila são as pessoas que vão receber um atendimento especial do pastor, que vão sentar com ele. Eu falei: mas e os outros, os diáconos, os cooperadores, os outros irmãos? Não, esse povo aqui quer falar com o pastor, porque o pastor nosso, você não tem noção da unção que ele tem. E eu fiquei triste. E aí a sequência falou: ó, você não tem noção da fila, essa é a fila antes, você não tem noção da fila depois que acaba o culto. A coisa não mudou, irmãos. As pessoas estão querendo comer. E o princípio bíblico é que, para que a gente receba, a gente precisa dar o que a gente tem. Dê o que você tem. Que você tem, abençoe pessoas. E sabe o que ocorre? Deus quer levar, Sônia, você a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Nós, igreja, irmãos, não podemos ser, aqui não é supermercado, irmãos, aqui é casa de Deus, aonde eu como e depois eu alimento multidões, aonde eu como e alimento multidões. Aqui a gente aprende que o evangelho, ele é mais importante do que o evangelista, que a pregação, ela é mais importante do que o pregador. Irmãos, nós saímos de uma vida idólatra, entramos na igreja e agora a gente não dobra o joelho mais diante do Buda, a gente não dobra o joelho diante daquelas imagens, mas agora tem um monte de crente dobrando o joelho diante de pastor, de apóstolo, de presbítero, de ungidão, aquela profetisa, aquele profeta. Não, irmãos, chega de ser menino. Eu era criança, agia como criança. Chegou a hora de eu entender que Deus quer ser glorificado através da igreja do Senhor. Não é o ungidão, é Deus que está aqui entre nós. Ele está passeando aqui entre nós. A sua glória enche este lugar. Sabe, irmãos, mas a gente tem necessidade de tocar. A gente quer ver, a gente quer pegar. E Deus nos desafia a levantar e crer que Ele está aqui, Ele está comigo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu creio que Ele está comigo. Até quando a gente vai ser menino, irmãos? Até quando esta música será a nossa oração? Senhor, leva-me além, leva
leva-me além. Senhor, eu não sei como ajudar no meu trabalho, eu não sei como ajudar o meu filho, eu não sei como ajudar o meu amigo, o meu primo, o meu tio, mas Senhor, leva-me além, usa a minha vida, e Deus será glorificado. Deus será glorificado. É só Ele que é digno de honra e de glória. Levante-se e vamos fazer desta música nossa oração. Leva-nos além, ó Deus. Cante isso, cante isso. Ei! Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me, ó Rei. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além. Cante isso, cante isso, cante isso. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Amém. Você acredita mesmo nisso? Diga assim: eu vou orar agora, para que Deus me leve a um outro nível. Irmãos, hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem também tão maravilhosa, que o trigo, para ele se tornar aquela farinha gostosa que a gente gosta de comer, o trigo precisa ser o quê? Quebrado. Quantos gostam de suco de uva? Suco de uva, eu gosto muito, irmãos. Se eu for na sua casa e me oferecer suco de uva, eu gosto de suco. Mas para a gente tomar suco de uva, sabe o que a gente precisa? A uva precisa ser pisada. Quando vieram ouvir a voz de Deus, diga assim: muitas vezes, para que eu suba o meu nível, eu vou precisar, como o trigo, ser quebrado. Está empurrando o seu irmão? Eu falei: Deus quer quebrar você. Dá um empurrão nele, fala assim: Deus quer quebrar você. Ou então, não é o trigo, Deus quer pisar você. Diga para ele assim: ó, talvez não seja quebrar, mas talvez Deus queira pisar no você. Diga para ele assim: ó, Deus. Irmãos, quando vieram ouvir a voz de Deus, Deus não permitirá nada para a sua destruição. Deus quer levar eu e você a um outro nível. O trigo, expressão bíblica, ser quebrado. A uva, expressão bíblica, precisa ser pisada. E o óleo, quantos gostam de um azeitinho? Vai comer a pizza com aquele azeitinho lá em cima, né? É gostoso do azeite? É gostoso. Mas o azeite, para se tornar azeite, a azeitona precisou ser o que, irmão? Triturada, amassada. Diga para o outro agora: Deus quer amassar você. Deus quer triturar você. Irmãos, ou a gente crê que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você não está largado neste mundo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Para de chorar e alegre-se dizendo: Senhor, trabalha dentro de mim. Como a expressão lá da borboleta: Senhor, mata aquilo que precisa ser matado. Senhor, leva-me a um outro nível. Só eles vão cantar, só eles. Eu não quero ninguém cantando. Eu quero que diante daquilo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E aí depois Deus repete: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E repete pela terceira vez: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque às vezes, irmãos, a
mas a gente não está ouvindo. Você sabia que tem gente aqui, ó, que não está aqui, já está na segunda-feira, amanhã de manhã, na terça-feira, na quarta-feira. Eu não posso esquecer. Para com isso. Deixe o mal de amanhã para amanhã. Resolva hoje. Você precisa subir o seu nível de relacionamento com Deus. Feche os seus olhos e comece a orar, dizendo: